a gente estuda bastante, e hoje nós vamos falar da Tesla como sendo a estrategista do supply chain. Legal esse tema, né, Cláudio? Estrategista do supply chain. Uhum. Eu faço uma noção do que você está falando, mas traduz aí para a gente primeiro o que é supply chain, Fernando. Legal. A Tesla é uma empresa industrial, né? E como toda empresa industrial, ela depende muito da cadeia de suprimentos dela. A cadeia de suprimentos, né, para quem não está acostumado, é o conjunto de todos os fornecedores, de todas as matérias-primas, como isso vai fluindo até chegar na fábrica e aí virar os produtos da Tesla, que a maioria de nós costuma pensar apenas em produtos como os carros da Tesla, tá? Então é mais ou menos fácil você ver assim, por exemplo, que com certeza o aço faz parte da cadeia de suprimento de um carro, ou o alumínio, ou a borracha, Pneu, pneu. roda, né? E antes do pneu, a borracha, entendeu? Sim, a Então as borracha. coisas têm que vir lá de baixo, tá? E Uhum. uma coisa que eu acho que talvez a maioria das pessoas, digamos assim, não esteja tão consciente é do momento em que a cadeia de suprimento mundial está vivendo agora. No mundo inteiro, a cadeia de suprimento, Cláudio, ela está em choque, em Uhum. choque. E até diria que em algumas áreas paralisada, como, por Sim. exemplo, está acontecendo em chips de computadores, circuitos integrados, entendeu? Nesse Uhum. momento, a gente está vivendo uma quase paralisia desse mercado, de tão ruim, de tão difícil que está a questão da cadeia de suprimento. Então, não precisa ser nenhum gênio para concluir o seguinte: quem tiver a melhor estratégia em supply chain é um candidato a ser um dos maiores fornecedores do mercado. Faz sentido essa afirmação para você? Sim, faz total sentido e, inclusive, está de acordo com uma notícia que eu li, te passei, né? Que a Vale, ela aqui do Brasil, ela fechou secretamente, né? Assim, os dados são secretos, né? Ela fechou uma distribuição de níquel cádmio, né? De níquel, né? Para Tesla, para poder suprir a fábrica de baterias, para poder colocar bateria no carro, no wall, né? Então eles estão indo lá bem no iniciozinho do negócio, né, Fernando? Tem, e você, essa notícia sua foi que detonou essa análise nossa de hoje. E eu te dou meus parabéns por você estar bem focado onde realmente são as coisas fundamentais, o que está sustentando a nossa tese de investimento de longo prazo. Pelo seguinte, olha que interessante quando você, né, passou a notícia, se eu não me engano, uma notícia da Exame ou da Veja, não lembro mais, mas era uma dessas duas, tá? Dizendo Todos noticiário, Veja, Exame, que Estadão, todos, a todos. notícia falava assim: Vale fecha acordo secreto com a Tesla, correto? Uhum, Para fornecimento de minério e especificamente o níquel, que é um minério muito utilizado nas baterias e é um minério estratégico para quem vai ser o líder em carros elétricos, né? Na verdade, já é e vai ser, sem sombra de dúvida, o líder em contest em alguns anos em carros. Né? A gente hoje está falando sim. carros elétricos. Daqui a alguns anos a gente vai falar em carros. Mas uma curiosidade é o seguinte: ano passado, no meio da pandemia, Cláudio, o Elon ele fez um evento chamado Battery Day, Dia da Bateria, tá? E Uhum. nesse evento ele foi bem interessante porque ainda estava sob bastante efeito da pandemia. Ele montou um palco. Esse palco era no estacionamento da Tesla e todos os acionistas e convidados foram assistir dentro dos seus carros. Pensa num drive-thru, entendeu? Sim, Como se fosse um drive-in, drive-thru. drive-in, cine Perdão, drive-in. no Cine Drive-In, não um drive-thru, tá? Um Cine Drive-In. E o pessoal, quando batia palma buzinando. Foi super Sim. interessante isso, tá? Teve show de E, sertanejo aqui assim também. tô por fora. Então, no meio nesse evento, ele fez uma análise muito detalhada da estratégia dele em torno de baterias, tá? Que nós já falamos em outros episódios aqui, vale a pena você ouvir.
esse outro episódio, que a chave para liderança e lucratividade no mercado de carros elétricos e em outros mercados que a gente já explorou é a capacidade de ter um supply chain eficiente em baterias, tá? No meio do evento, ele para e fala assim: se tiver alguém de uma mineradora me escutando agora, eu gostaria de assegurar a vocês que a gente tem interesse em fazer acordos estratégicos. E nós vamos garantir, a Tesla vai garantir para vocês excelentes contratos de longo prazo. Por favor, nos procurem. Não é tão secreto. Não é tão secreto, concorda? Ele declarou a estratégia da Tesla. A estratégia da Tesla é: nós vamos fazer alianças privilegiadas com quem produz a matéria-prima lá na mineração, lá embaixo, entendeu? Sim. Então, por exemplo, vamos falar de outro mineral. Só um segundinho, ele não está preocupado com a Panasonic, ele está preocupado com o fornecedor da Panasonic que está fazendo uma super bateria para ele, né? Esse é o ponto. Cravou, Cláudio, cravou. E isso acontece, se você parar para pensar, pelo seguinte: lembra que o nosso sócio, o Elon, ele pensa por princípios fundamentais, sempre, ele é físico. Então, ele sempre olha e fala assim: do que é composto um carro elétrico? Entendeu? Aí, assim, talvez se você não for um físico ou não pensar pelos princípios fundamentais, você vai pensar assim: ele é composto por metal, vidro, baterias. Na cabeça dele, não. Entendeu? É ferro, lítio, aço, cobre. O aço é composto de ferro, entendeu? Sim. Carbono. Assim, o ferro, entendeu? Ou seja, atrás do aço, né? Ele vai lá na base. Ele vai lá na base, Cláudio. E como ele vai na base e ele faz esse raciocínio, ele é capaz de fazer uma coisa que eu não vejo nas outras empresas. E aí, vamos voltar num tema que você sempre fala em todo bate-papo nosso, que é muito importante para quem estiver imaginando em investir na Tesla, entendeu? É a questão da missão. A questão da missão. Porque é o seguinte: quando você tem uma missão, na verdade, você se torna um missionário. No sentido mais... imparável, né? Isso se torna um imparável. Você, né? Você tem que estar tão focado que você não pode parar a sua missão. Né? E aí, o seu raciocínio, ele fica muito claro, muito cristalino. Então, por exemplo, até hoje você vê o seguinte: vamos pegar o maior fabricante de veículos do mundo, é a Toyota. Tá? No ano passado, quem fabricou o maior número de unidades. A Toyota é contra carros elétricos. Ela publicamente se posiciona, ela não acredita nisso. Você acha que quem é publicamente contra carros elétricos, ela acha que o que vai dar certo é outra tecnologia, são carros com célula de combustível para hidrogênio, entendeu? Ela acha outra coisa. Por N motivos, ela já se posicionou. Tá? Isso é público e notório, é direito dela de fazer isso. Mas você acha que quem é contra isso vai fazer medidas fundamentalistas do tipo: deixa eu fazer um acordo com a Vale do Rio Doce para eu ter acesso a isso? Nunca vai fazer, entendeu? Então, essa ausência da missão que está por trás do que a gente acredita que é o fim das montadoras, entendeu? Não tem missão conhecida da Volkswagen, não tem missão conhecida da Ford, não tem missão conhecida da Toyota. Você não conhece, deve ter, entendeu? Mas eu nunca vi essa missão. Então, na Tesla é muito simples. O que eles querem? Acelerar a transição da raça humana para usar energia renovável. Tá? Quando você é missionário, você vai olhar e vai falar o seguinte: que passo a passo eu preciso fazer, construindo, para que isso vire a realidade, entendeu? Então, quando você vai nisso aí, você vai bem na base. Há 10 anos atrás, o Elon já estava pensando qual seria o supply chain, a cadeia de suprimentos dele, entendeu? Então, quando ele montou a gigafábrica de Nevada, Cláudio, pense num cara que foi ridicularizado na mídia especializada. Ridicularizado. Você chegou a acompanhar isso na época? Não, na época não. Na época ainda não estava acompanhando o Elon Musk. Ele montou no meio do deserto, né? De Nevada, uma fábrica que acabou, quando estiver pronta,
vai ser o maior prédio do mundo visto do espaço, né? Assim, maior área construída horizontal, né? Horizontal, né? Assim, maior footprint, né? Uma pegada, né? Do mundo, especializado em baterias, e convidou um fornecedor que foi a Panasonic para entrar dentro desse empreendimento e produzir junto com eles, né? Então lá são fabricados os packs de baterias dos Tesla, né? E foi a primeira gigafábrica e foi muito ridicularizado na época. As pessoas falavam: que isso, cara? O cara tá louco, não faz sentido e tal. E hoje já se viu que, graças a isso, eles têm a liderança total em lucratividade, marca, tecnologia, capacidade de entrega, tudo. Então, quando você olha para frente assim, você fala: bom, eu quero me associar com esse cara, vou comprar ações, eu vou ficar com essas ações no longo prazo. Você tem que levar em consideração o seguinte: essas pessoas se dedicaram a entender as complexidades da cadeia de suprimentos, porque se não se dedicaram, elas vão chegar atrasadas. Porque a Tesla não chega para a Vale do Rio Doce e fala assim: olha só, eu vou te comprar sua produção, sei lá, 80% da sua produção pelos próximos 20 anos, entendeu? Ela também faz algumas cláusulas de exclusividade, entendeu? Tipo, caso você aumente a sua capacidade produtiva, você também tem que me privilegiar, porque a Vale pode chegar e falar assim: eu estou produzindo uma quantidade de minérios X. Ela pode, por exemplo, decidir fazer um investimento e em mais 5 anos dobrar X, entendeu? Obviamente que nesses contratos secretos tem cláusulas que dizem o seguinte: ok, só que se você dobrar, eu quero de novo 80% disso, entendeu? Porque E ele te tem. garanto que eu vou comprar, né? E te Uhum. garanto que que eu tenho dinheiro em caixa para te pagar. Isso, e o que é muito interessante? Você, quando está chegando, né? Então vamos imaginar que, se Deus quiser, e eu espero que assim seja, que a Toyota acorde, entendeu? E ela fale: cara, errei, não era hidrogênio, é carro elétrico, vamos embora. Grande fabricante, pessoas maravilhosas, pessoas sérias, fábricas muito bem montadas, mão de obra incrível e tal. Não vamos desprezar aqui, né? É importante o que esses caras têm. Quando ele chegar para negociar, ele vai descobrir que ele está 10 anos atrasado, ou 15, entendeu? A E que os produção da desloques. Vale já está comprometida, né? Pois é, e quantas vales existem? Duas, É. três? Rio Tinto, Vale, Não, e o pior de entendeu? tudo é o seguinte, ele não chega na Vale, né? Ele vai chegar na Panasonic ou num concorrente da Panasonic. E a Panasonic vai tentar entrar na Vale para pegar e fazer esse acordo, né? Ó, agora eu vou fornecer para a Toyota, assim, porque ele não tem escala, né? Ele não vai ter a escala que hoje o Elon Musk tem, que ele consegue pegar e dizer, ó, Vale, ó, Rio Doce, eu tenho essa escala, eu tenho essa projeção, eu preciso disso daqui, e você tem que fornecer para a Panasonic, que na verdade não está, né? Estou supondo que continua sendo a Panasonic a fornecedora de baterias para eles, né? Vários. A Panasonic é a maior, né? Mas eles compram Uhum. também da LG, eles compram da maior do mundo, que não é a Panasonic, é a CATL, tá? É chinesa, né? A CATL. E eles usam diferentes químicas para diferentes tipos de veículos e diferentes tipos de aplicações. Então, a Tesla, só para você ter uma ideia do nível de estratégia que né? Eu acho que a gente já está meio que formou nosso ponto, podemos já começar a encerrar, mas eu vou contar, por exemplo, todo mundo fala das baterias serem baterias de lítio, né? Uhum. Então, o lítio é um dos componentes disso aí, tá? E tem alguns locais no mundo que se produz lítio e ele tem muita preocupação com o impacto ambiental. A Tesla inventou e patenteou uma nova tecnologia de extração de lítio que é melhor ambientalmente. Olha só. Esse ponto, os analistas Esse é não o nosso olham. sócio. Esse é o nosso Esse é o sócio. nosso sócio, entendeu? Existe Uhum. uma mina de lítio nos Estados Unidos, os caras investiram e fizeram o desenvolvimento desse novo processo mais ambientalmente responsável e tal, e só essa mina nos Estados Unidos, né, consegue produzir
muito do que a Tesla vai precisar, né? Porque, ao contrário do que a gente pensa, as baterias não são de lítio. O lítio é o sal da salada, como disse o Elon Musk, entendeu? É o Ah, sal da salada, não é a salada, entendeu? Tem uhum. outros metais que são muito mais presentes nas baterias, tá? O Então, cádmio que eu te passei, né? Aliás, o é níquel. É que níquel. eu ainda tenho aquela cabeça dos antigos de níquel cádmio, bateria de níquel cádmio. Lembra das baterias de celular? Sim, sim, sim. E existe muita novidade acontecendo e a Tesla ela vai mais, né? Ela é uma pesquisadora em baterias, então ela inventou um formato que é o 4680, inventou uma bateria sem eletrodos, tabless, entendeu? E passa essas tecnologias para os fornecedores dela, entendeu? Então, e ela compra de diferentes fábricas. Ela é a grande gorila dentro da jaula. E por causa disso, existem analistas que não descem até aí, entendeu? Então não conseguem entender a enorme dificuldade que uma Volkswagen da vida vai enfrentar, que uma Ford da vida vai enfrentar. Ela vai pegar o resto e disputar com todo mundo, porque a parte do leão já tem dono. Esse dono é a Tesla, entendeu? Em vários lugares do mundo. Não se assuste se em breve a gente vê a Tesla fazendo investimentos em mineração, ela Uhum. comprando minas, ela fazendo investimentos em Mas eu mineração. acho que eu já ouvi falar alguma coisa nesse sentido no Chile, não? Que eles fizeram um investimento. Até hoje, que eu saiba, eles ainda não são donos de nenhuma mina ou sócios Ah, de alguma tá. mineradora, tá? O que eles têm Uhum. feito são os acordos estratégicos. Mas se ele achar que isso vai ser necessário por N motivos, a gente já sabe que o plano é fabricar até 2030 20 milhões de carros anuais, né? Então, se ele achar que isso é importante, ele vai investir. Ele vai comprar lá na ponta de baixo. É o maior complexo industrial da raça humana se formando em várias frentes, porque a gente sabe, é muito mais do que carros. É muito mais Sim. do que carros, né? No episódio Uhum. anterior, a gente até fala quantos, né, 300 terawatts terawatts hora. Que aí que aí eu falei de Itaipu e depois você fez a conta. Qual é a conta mesmo, Fernando? a conta é o seguinte: se você pegar 3 anos da produção de Itaipu, é a capacidade instalada diária que a raça humana vai precisar para mudar a sua matriz energética para baterias. E esse é o tamanho da missão da Tesla e de todos os outros. A gente não deseja o fim dos concorrentes, a gente não deseja o fracasso de ninguém. E nem ele, eu acho que deseja. Ele quer que tudo acelere e vá. Mas, como investidores, a gente tem que estar atento quem está melhor posicionado na corrida. Quem está no pelotão da frente, Uhum. entendeu? Quem está com quem tem a melhor preparação, a melhor equipe, o melhor time. E tudo isso junto nos faz crer que para os outros agora, enquanto a Tesla é a estrategista do supply chain, os outros estão vivendo o pesadelo do supply chain. É É. bem diferente isso, tá? É a É, notícia que chega para nós, né? De é, carros prontos, esperando um chip, é muito né? interessante você pensar o seguinte, tá? Todo mundo olha o que está na ponta do iceberg, para pegar aquela metáfora do nosso último bate-papo, tá? Sim. O Elon está trabalhando o tempo inteiro no que está embaixo da linha do visível, entendeu? Da Uhum. linha d'água. Ele está olhando para a base de tudo que ele precisa fazer, porque ele é missionário. Porque ele Sim. é missionário. Ninguém lá na Tesla não existe conflito de missão, entendeu? E nas outras existe um conflito de missão, Cláudio. Se você pega a Ford, por exemplo, a Ford, numa tentativa desesperada de não falir, que eu acho que é a melhor maneira de expressar isso, ela já dividiu a empresa. Ela virou e falou: ah, vocês produzem carros de combustão interna? Legal, vocês são uma Ford. Toca a vida aí, tá? E agora tem outra Ford, que é a Ford Veículos Elétricos. Porque o que ele falou? As pessoas que produzem veículos de combustão interna não são bons engenheiros para produzir veículos elétricos, não têm as mesmas habilidades, entendeu? É muito diferente o que precisa saber, o que precisa fazer, as habilidades, entendeu? Então, meio que a Ford já deixou a Ford Veículos de Combustão Interna entregue à própria sorte. É uma empresa em Meu Deus. declínio, entendeu? E começou uma spin-off, uma startup dentro. Por quê? Porque ele passa 90% do tempo dele
combatendo pessoas que estão dizendo para ele: isso não vai acontecer, o futuro não é elétrico, você tem que investir aqui nos nossos veículos a combustão interna. Olha o desperdício de energia de um CEO tentando fazer a missão. Então, assim, isso não acontece na Tesla. A missão está alinhada. Todo mundo está olhando lá para baixo. Olha só, vai faltar lítio. Por quê? Por isso. Vai lá, ajuda os caras, faz um processo novo. Cobalto é desafiado, porque é minerado por crianças no Congo, com guerra. Cobalto é sujo de sangue, entendeu? Então, os caras vão lá e desenvolvem uma bateria que precisa de 90% menos cobalto ou não tem cobalto, tá? Essa é a cabeça da Tesla. É isso aí que ela pensa, como ela vai. Literalmente, nesse mesmo dia da bateria, eles falaram o seguinte, tá? Cara, qualquer startup do mundo, e são muitas, que diga, eu fiz uma nova descoberta em baterias, aparece a cada 5 minutos, né? Inventei aqui uma bateria tal, de não sei o quê, com minério tal, com química tal, papapá. A Tesla investiga todas elas, vai em todas. E quem é que não quer, se você realmente inventou uma bateria nova, ter o maior cliente do mundo? Todo mundo quer, entendeu? Então, o que acontece? Os players legado, né, tipo as montadoras, e a gente sabe que a Tesla concorre em outras frentes também e vai começar a surpreender, como painéis solares, né, e etc, que ainda não tem, né, espaço para decolar, mas estão sendo preparados lá dentro. Esse pessoal joga damas. O Elon Musk joga xadrez ou Go, entendeu? O jogo é 2 níveis, seguramente, acima de complexidade. O que, para nós, né, sócios dele, é muito tranquilizador. Entendeu? Ver um cara que está pensando com esta cabeça, tá? Eu sei que o tema de hoje é um pouquinho árido, mas é bastante fundamentalista, né? Conseguiu acompanhar? Gostou da história? Sim, adorei a história e realmente vem de encontro a tudo que a gente falou nos capítulos anteriores, né? Ou seja, você está fazendo um crescente, né? Assim, o porquê que a gente investe na Tesla e porquê que a gente investe no Elon Musk, né? Porque hoje a Tesla é a única empresa listada em bolsa, né? E por isso que a gente investe nela. Mas quando a Neuralink estiver listada, quando as outras empresas estiverem, né? Starlink, SpaceX, Starlink, entendeu? né? Tudo que tiver de oportunidade, a gente vai entrar com nossos dólares. Porque Aí seja um pouco, não nem que importa. seja o lanche, mas a gente vai guardar o dinheirinho do lanche né, ir lá investir. Mas realmente, Fernando, assim, é surpreendente quando você entende a cabeça do Elon Musk, a cabeça das pessoas que estão ali na Tesla, né? Que não é um cara só que faz isso, né? Então, tem gente que chega para Elon Musk e fala, isso aqui, agora é o que a gente está precisando. E ele vai lá e fecha os acordos, né? Claro que é a pessoa, é a grande pessoa, né? Por trás à frente de tudo, mas com certeza devem ter uns 10, 20 ali por trás dele que também são uns camaradas, né? Não, é Top muito mais das gente. galáxias, né? Quem limpa É todo mundo, né? É todo mundo, pelo que você isso fala. é É todo alinhado. mundo, né? Cara, se você chega na Tesla e perguntar para algumas pessoas assim, o que você está fazendo? Que você está vendo o cara limpar o chão. Eu estou ajudando a raça humana a mudar para energia sustentável, entendeu? Isso é perfeito lá? Claro que não. São seres humanos, é uma fábrica grande, entendeu? Uma empresa grande. Deve ter gente que não está alinhado e tal. Mas o índice de alinhamento é gigantesco. E nas outras, o índice de desalinhamento é gigantesco. Então, uma curiosidade quase não existem concorrentes, exceto na China. Exceto na China, que onde as pessoas realmente, né, conseguem alinhar por outros motivos, políticos, etc., mas acontece com mais facilidade alinhamento estratégico lá, porque é top-down, vem de cima para baixo, entendeu? Então, os chineses também E são dinheiro não players. é problema, né? E lá, Aparentemente né? não. Quando eles pegam e falam, não, agora é isso aqui, é dinheiro a rodo, né? Naquela. Sócio e sócia do Elon, você que está nos acompanhando na construção desse raciocínio, gostou do que ouviu?
clica aí no sininho, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda, tá? Deixa E seu compartilha like. esse vídeo. Deixa seu like, né? Que senão as pessoas não vão nos achar, tá? E graças a Deus a gente já tem tido vários feedbacks legais, as coisas estão caminhando, tá? Até Deixa seu breve. comentário, deixa sua Ah! sugestão de próximos episódios, né? Uhum. Do que você gostaria que a gente falasse na tela? Ou se você achar, por exemplo, que é interessante falar da SpaceX, não tem problema, nós somos sócios do Elon Musk, não só da Tesla. Por enquanto, infelizmente, é a única possibilidade para nós aqui no Brasil, tá? Porque o nosso desejo é que você passe a entender profundamente dessa empresa e passe a entender profundamente da gigantesca oportunidade de investimento que os brasileiros têm condições de participar. Inclusive, nesse momento, com um vento a favor muito legal, que o dólar baixou. Então, o acesso a Exatamente. investir na Tesla ficou muito mais facilitado. A gente está vivendo agora, em abril de 2022, um momento de dólar comportadinho, né? Pois é, e além disso, a gente hoje consegue investir direto, né, Fernando? Sem intermediário, sem ter que pagar taxas altíssimas de intermediação para mandar dólar, para fazer do dólar virar ação, né? Hoje a gente faz em um clique de botão, né? Então isso Acho aí que a é gente pode ter muito. um episódio para a gente falar um pouco disso. Isso aí tem muito vídeo. A gente usa a Avenue, entendeu? Que é uma corretora americana, mas por brasileiros lá, os donos são brasileiros e tal, os caras entendem a gente e fazem as coisas acontecer. Não temos, né, isso aqui não é patrocinado por eles, não temos Nem nenhum sabem conflito às vezes que a gente existe e está falando tanto nenhum do conflito Elon de Musk, interesse e né? tal, mas foi o nosso caminho, né? E foi um caminho super fácil, muito rapidamente a gente começou. Bom, agradeço aí, indiquem o vídeo, compartilha, e até o próximo episódio. Um grande abraço. Valeu, sócio. Um abraço.